Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, mais um dia, com a graça de Deus, nesse propósito de 52 semanas de leitura da Bíblia Sagrada. Estamos aí na segunda semana, hoje é terça-feira, hoje é o segundo dia da segunda semana. Glória a Deus, né? Que Deus venha nos abençoar aí, que nós venhamos a completar as 52 semanas. Deus venha nos dar saúde, né? Muita saúde aí, para nós estar aí completando toda a Bíblia Sagrada. Uma média de 3 capítulos por dia, né? De 3 capítulos por dia, às vezes 4, né? Vai chegar lá no Salmos 119, vai ser o Salmo 119 apenas, porque ele é extenso. Então, nós vamos aí seguindo a média de 3 capítulos por dia aí, vai dar em torno de 52 semanas de leitura da Bíblia Sagrada. E é uma leitura pontuada, versículo a versículo, algo que nos chama a atenção, sempre buscando aí crescer na graça e no conhecimento, sempre buscando crescer aí no entendimento da palavra e pedindo a Deus, né, que sempre nos dê aí essa capacidade de colocar em prática, né, a palavra de Deus. Não é simples, não é fácil a gente colocar em prática, tem aí os desafios, estamos vivendo os últimos dias, mas com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo, tudo fica mais fácil para nós colocar em prática. Sem a ajuda de Deus, nós não somos capazes disso. Nós precisamos da ajuda de Deus, né? Precisamos do auxílio de Deus para colocarmos em prática no nosso dia a dia a palavra dele. Aplicar, fazer essa aplicação no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos ler Jó capítulo 15, 16 e 17. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade. Me dê graça, me dê sabedoria. Dê graça, dê sabedoria para os teus filhos. Que os teus filhos venham ser abençoados e edificados pela tua palavra. Que a tua palavra venha nos transformar a cada dia. Que nós venhamos a crescer de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Sempre, Senhor, vencendo os desafios da vida. Sempre vencendo as provações, superando, passando e guardando a fé. Sempre combatendo o bom combate e guardando a fé. É isso que importa, que nós venhamos a guardar a fé em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, capítulo 15. Capítulo 15, nós já vamos entrar numa segunda série de discurso, né? Tanto de Elifas, Bildade e Zofar, quanto de Jó também, né? Então, sabemos que do capítulo 1 até o capítulo 15 é uma parte, e agora uma série, e agora nós vamos entrar numa segunda série de discursos aí, que vai até o capítulo 21. Então, do capítulo 15 ao capítulo 21, versículo 34, nós vamos ver essa segunda série de discursos entre os 3 amigos de Jó e Jó. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 15 e o verso 1. Então Elifas de Temã respondeu: um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Olha isso. Elifas não sabe de nada, não está sabendo de nada, porque qual foi o testemunho de Deus para Satanás a respeito de Jó? Que ele era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então, eu não sei qual é o testemunho que as pessoas têm dado ao teu respeito. Mas não se concentre naquilo que as pessoas pensem de você ou falem de você. Se concentre apenas
naquilo que Deus fala de você. Qual é o testemunho de Deus sobre a tua vida? Não se preocupe com o que as pessoas falam. Não se preocupe com o pensamento que passa na mente das pessoas. Não concentre as suas energias nisso. Não concentre as suas forças nisso aí. Para tentar, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que elas vão pensar. Não importa o que elas vão pensar de você. Não importa o que as pessoas vão falar de você. O importante é aquilo que Deus, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está dando. Qual é o testemunho de que Deus está dando de você? Se concentre nisso. Se concentre nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é o dono da sabedoria? Qual era o incômodo de Elifas em relação a Jó? Que Jó, ele estava seguro de que ele não tinha cometido pecado algum. Só que assim, Jó, ele tinha convicção dentro dele de que ele não tinha cometido pecado. Porém, ele sabia que aquela aprovação que ele estava tendo veio da mão de Deus, né? Ele não sabia que Deus tinha permitido Satanás tocar nele. Então, Satanás tocou com a permissão de Deus. Mas ele entendia que aquela aprovação que ele estava passando era a mão de Deus pesando sobre a vida dele. E ele estava questionando a Deus, estava perguntando para Deus o que ele tinha feito, qual que era o pecado que ele tinha cometido. Ele não estava se negando a entender, a buscar o entendimento de Deus. Muito pelo contrário, ele estava questionando a Deus. Senhor, se eu cometi um pecado, se isso que eu estou vivendo é consequência de um pecado que eu cometi, então me revela. Me revela por quê? Para mim não cometer mais. Qual que é a intenção de Jó pedindo para Deus? É essa. A intenção de Jó, quando ele faz essa pergunta para Deus, Senhor, onde eu pequei, onde eu falei, é justamente para ele corrigir, para ele buscar a correção, para ele se arrepender do seu pecado e buscar a correção. Então, assim, e outra, o arrependimento só vem quando nós não praticamos mais, quando nós se afastamos, quando nós mudamos de curso, né? Quando nós mudamos de curso da vida, quando nós colocamos em prática, quando nós não fazemos mais aquilo que fazíamos antes, isso sim é sinal de arrependimento, certo? Vamos lá, agora quando nós repetimos, cometemos o mesmo pecado, repetindo ele, sinal que nós não se arrependemos. E aí o arrependimento vem somente quando nós mudamos, quando nós não praticamos mais, quando nós paramos de praticar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Do versículo 9. O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos, de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. Vixe, então estavam todos equivocados, né? A consolação de Deus não é suficiente para você? O consolo de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? Agora, eu não sei que palavras amáveis Elifas, né, está falando aqui, porque até agora só foi acusação, até agora só foi insinuação de que Jó estava em pecado, até agora não vi nenhuma palavra amável vinda dos amigos dele, né? Não sei que amor é esse. Não sei que amor é esse, que palavras amáveis é essa que Elifas está falando aqui, citando aqui. Por que os seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? Olha a acusação.
O que é o ser humano para se considerar puro? Porque Jó ele defendia que ele não tinha cometido pecado algum. E ele estava certo na defesa dele. Ele não estava errado. Pode alguém nascido de mulher ser justo? O Jó ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Então ele praticava a justiça. Ele era um homem justo. Né? Deus não confia nem nos anjos. Mais uma vez, Elifas defende essa tese, que Deus não confia nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Escute, e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Isso é verdade. Isso que Elifas está falando para Jó é verdade, que vai chegar um tempo em que o justo e o ímpio será afastado um do outro, né? Jesus, ele vai falar isso lá em Mateus 24, nos últimos dias ele vai falar que Deus vai vir separar o justo do ímpio, o joio do trigo, vai sim realmente haver essa separação e vai ter, cada um vai ser retribuído segundo as suas obras. Amém? Em seus ouvidos ressoam sons de terror, e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro, por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Ele está falando que do homem que não teme a Deus, do homem ímpio que não teme a Deus, que não segue as leis de Deus, porque as leis de Deus é dada no coração do homem, daquele homem que abre o seu coração para Deus, e o próprio Espírito Santo ele vai colocando no coração do homem o certo e errado, na consciência do homem o certo e errado. Nós, seres humanos, já nascemos com uma consciência de certo e errado, né? Não precisamos nem... Tem coisas da nossa vida que nós nem precisamos da ajuda do Espírito Santo para saber que é certo e errado. Já vem na consciência. O homem já nasce com essa consciência de certo e errado. É algo que o próprio Deus já colocou na consciência do ser humano, que é errado e que é certo. Vamos lá. Claro que tem certos ensinamentos, tem certas leis que precisamos, com certeza, do auxílio, da ajuda do Espírito Santo para fazer nós obedecer isso. Amém? Vamos lá. Versículo 26. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas prosperidades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos, e o sopro de Deus os destruirá. Versículo 31. Que não se iludam, mas ao confiar em riquezas vazias. O que é uma riqueza vazia? Riqueza vazia é riqueza sem propósito. É a pessoa que busca se enriquecer, se ficar rico, acumular bens sem propósito. A riqueza que vem de Deus é com propósito. Há uma diferença da riqueza que vem do homem e da riqueza que vem de Deus. A riqueza que vem do homem é aquela que o homem trabalha, o homem aprende, o homem
estuda, né? O homem trabalha muito, age com sabedoria, acumula bens, mas é uma riqueza sem propósito. Agora, quando a riqueza vem de Deus, sempre é com um propósito, sempre há princípios de obediência, sempre ele obedece princípios de Deus. Generosidade, gratidão, sempre vai contribuir para o reino de Deus, avançar nessa terra, certo? Então a riqueza vazia é aquela riqueza sem propósito, que não tem fundamento, certo? Vamos lá, pois o vazio será sua única recompensa. Riqueza vazia, uma pessoa que tem tudo material, mas ainda sentiu vazio em seu coração. É uma riqueza sem propósito, certo? E isso o mundo está cheio de pessoas que têm riquezas, mas são vazias. E ainda existe pessoas ainda pior dessa situação. Existem pessoas que não são ricas, são pobres. E a pobreza é um estado, né? A pessoa está nesse estado, mas pode sair desse estado, não é? A pobreza não é uma doença, a pobreza é um estado, né? Que a pessoa se encontra, que pode ser mudado, sair da pobreza e ir para a riqueza, né? Isso é... E aqui no versículo 31, fala que, pois o vazio será a sua única recompensa. A única recompensa da pessoa que é rica e tem riqueza sem propósito é isso, é esse vazio. E é terrível, porque a pessoa tem de tudo, ela tem de tudo material, ela tem de tudo. Se ela, eu estou com vontade de viajar, ela tem dinheiro, ela tem recurso, vai lá e viaja, mas ainda vai continuar no espaço, um vazio dentro de si. O que é esse vazio? É o propósito. Então, riquezas sem propósito são riquezas vazias. Versículo 32. Serão cortados na flor da idade. Quer dizer, vai morrer cedo. Seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais. Quer dizer, não vai multiplicar. O fruto não se amadurece, não gera frutos e frutos que permanecem. Gerou frutos, mas é fruto que não está no tempo certo da colheita. Então, um fruto que não faz sentido. Por isso que fala da riqueza vazia. Serão cortados na flor da idade, quer dizer, não multiplica, não há multiplicação, porque se o fruto é tirado do pé antes do tempo, fruto verde, ele não vai gerar. Não vai gerar multiplicação, não está no tempo certo, está no tempo errado. Seus ramos jamais voltarão a verdejar, serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos, pois os ímpios não têm futuro. Olha só, pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá suas casas, enriquecidas com subornos. Então aqui já está falando de uma riqueza vinda da maldade, vinda do engano. E riqueza vinda de engano é uma riqueza vazia. A pessoa é rica porque enganou, porque mentiu, porque subornou, fala de uma riqueza sem propósito, uma riqueza vazia. Pois os ímpios não têm futuro. Versículo 35. Concebem desgraça e dão à luz maldade, seu ventre só gera engano. Fala de uma pessoa que quer enriquecer a todo custo, sempre pisando no outro, sempre puxando o tapete do outro, sempre aproveitando da fragilidade de uma pessoa para prejudicar ela. E isso, o mundo está cheio, isso as empresas estão cheias de pessoas querendo um puxar o tapete do outro, pessoas que querem alcançar aquele cargo de liderança a todo custo, e aí vê uma falha, vê uma dificuldade de um colega de trabalho, e usa daquela fragilidade para pisar nele, para querer subir em cima dele, para querer sobressair aquela pessoa. E é terrível isso. Crescer dessa forma dentro de uma empresa é terrível. Fala de uma riqueza vazia, fala de uma prosperidade sem propósito.
No capítulo 16 de Jó, Jó vai dar uma resposta para esse argumento de Elifas, né? Vamos lá. Então Jó falou novamente: já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivessem em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar seu sofrimento. O que Jó está falando para eles? Em vez de vocês ficar me acusando, em vez de vocês ficar aí desse discurso todo aí, traz ânimo para mim. Olha a situação que eu estou vivendo, o momento difícil que eu estou passando, vocês vão vir me criticar, vocês vão me acusar sem sentido, vocês vão liberar acusações contra mim sem sentido, vocês vão me acusar. Agora, se eu fosse vocês, se eu estivesse no lugar de vocês, se vocês estivessem na posição que eu estou, eu viria com ânimo, com palavras de ânimo. Não, Jó, se anima, tudo vai passar. Eu não sei o que você fez, talvez foi algum pecado que você cometeu. Mas se for, estamos aqui, vai passar, se conserte com Deus. Agora, acusar, não, você está assim porque você pecou. Vocês estão afirmando uma acusação. Quando uma pessoa ela te acusa, é porque ela tem certeza. Ó, eu só vou te acusar o juiz só vai liberar uma sentença de acusação quando ele tem as provas. Quando o juiz tem as provas concretas, exatas e prova suficiente, ele vai liberar a sentença. Ele só vai liberar uma sentença de acusação ou de inocência com provas o suficiente, com detalhes, com riqueza de detalhes que comprovam fotografias, áudios, vídeos, testemunhas, uma série de investigação, uma série de documentos que juntos ali na mesa do juiz vão dar uma comprovação de que aquela pessoa que está sendo acusada, ela cometeu o crime ou não, ou ela é inocente. Então, agora você chegar sem provas, liberar uma sentença de acusação é terrível. É terrível. Sem fundamento, acusar é terrível. Ah, a pessoa fez isso e já... Tá, mas você tem prova que ela fez? Não, eu ouvi uma pessoa falar, né? Nós estamos vendo a situação que está vivendo. Pode ser que isso seja, pode ser que realmente aconteceu isso, mas você tem prova? Não, não tenho. Ah, então eu não posso passar para frente. Eu não posso passar para frente uma informação dessa. Tem que parar em mim. Eu não posso passar para frente um escândalo desse, sem prova. Você tem prova? Não, não tem. Então vamos parar. Vamos parar por aqui. A pessoa sábia, quando ela ouve informações, notícias de escândalo, notícias ruins que degrinem a imagem de outro, ela tem que pensar, tem que parar e perguntar para a pessoa que está falando isso para ela. Mas você tem prova? Não, não tenho. A pessoa que te falou isso tem prova? Não sei. Talvez não tenha também. Então vamos parar por aqui. Não vamos dar continuidade nessa notícia ruim. Tem que ter prova. As pessoas têm que ter prova naquilo que fala, nas acusações. E estava faltando provas para os amigos de Jó ficar acusando ele de ter cometido um grave pecado. Já estava acusando ele de soberbo, já estava acusando ele de arrogante. Você é muito orgulhoso, você tem que reconhecer. Já estava acusando ele de orgulho, já estava acusando ele de várias
Vários atributos estavam sendo liberados, várias sentenças estavam sendo liberadas pelos amigos, mas sem prova concreta. Aí que está o problema. Então, qual que era a dificuldade que Jó estava tendo com os amigos? A dificuldade que Jó estava tendo com os amigos era o seguinte: tudo que Jó esperava dos amigos era que eles viessem e animassem a Jó. Tudo que você deve fazer, você está vendo que o seu amigo, uma pessoa conhecida de você está passando por um momento de dificuldade, você tem que animar. Anima-se, dá uma palavra de ânimo, vai passar, é uma fase, vai passar. Busca a Deus, continua buscando a Deus, ouvindo a voz de Deus, essa fase vai passar, meu irmão. Não se desanime, não se desespere, é só uma fase, vai passar. E grandes ensinamentos você vai tirar dessa situação que você está vivendo. E aí ele fala, ó, no caso, se eu tivesse no lugar de vocês, eu tentaria de alguma forma aliviar o seu sofrimento. Então, com palavras, não dá para aliviar com palavras, o que eu posso fazer, Jó, para te ajudar? Para trazer um pouquinho de alívio para esse sofrimento seu. Porque tirar desse sofrimento, só Deus que vai tirar. Tirar você do sofrimento, da dor, do momento, do processo que você está vivendo, é só Deus. Mas o que eu posso fazer para trazer um pouco de alívio? Era esse o posicionamento de Jó com Elifas nesse momento. No versículo 6, em vez disso, sofro se me defendo, e sofro igualmente se me recuso a falar. Então, quer dizer, de qualquer jeito eu tô sofrendo aqui. Já estou sofrendo fisicamente, estou sofrendo emocionalmente, já estou sofrendo me defendendo, eu estou tendo que me defender para vocês, então eu já estou sofrendo. E também quando eu fico calado, eu também sofro. Ó Deus, no versículo 7, ó Deus, tu me esgotaste e destruíste toda a minha família. Reduziste-me a pele e osso. Olha o estado físico que Jó estava passando. Magreza, pele e osso. Como para provar que pequei, reduziste-me a pele e osso, como para provar que pequei. Minha magreza depõe contra mim. Quer dizer, a magreza dele estava ajudando na acusação. O Senhor me reduziu a pele e osso, e isso prova, essa magreza, essa doença que eu estou tendo, só está provando que eu pequei contra o Senhor. Deus me odeia e em sua ira me despedaçou. Range os dentes contra mim e me transpassa com o seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim e com desprezo me dão tapas no rosto. Então, o desprezo das pessoas com Jó era como se ele estivesse tomando um tapa no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Versículo 11. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo, até que ele me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo. E agora seus arqueiros me cercam. Suas flechas me perfuram sem misericórdia e meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto pano de saco. Meu orgulho se revolve no pó. Quer dizer, todo o orgulho algum orgulho se existia, né? Algum orgulho em Jó estava sendo ali tirado dele. E olha só que interessante, o próprio Jó falando que o orgulho dele estava se revolvendo no pó. Então quer dizer que Jó, ele ainda tinha um pouco de orgulho no coração dele. E que esse processo que ele estava vivendo estava fazendo com que esse orgulho fosse embora. Glória a Deus.
Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundam os olhos. Quer dizer, já estava com olheira, de tanto chorar. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Então, olha só, mesmo que havia um conflito na mente de Jó, porque, por um lado, ele tinha a convicção de que ele não tinha cometido erro algum. Por outro, ele olhava para a situação dele física e tirava uma conclusão. Não, isso aqui é um resultado que a mão de Deus está me punindo, eu cometi algum erro e isso aqui já depõe contra mim, né? Isso aqui, essa situação que eu estou vivendo é resultado disso, de um pecado que eu cometi. E mas é uma guerra de conflito. E realmente, irmãos, quando a gente está passando por um momento de provação, quando a gente está passando por momentos difíceis, há uma guerra em nossa mente. Aonde eu estou errando? Será que eu errei? Há um questionamento que a nossa mente, a nossa alma faz, e é um questionamento que fica dentro de nós. Nossa, por que as portas não estão se abrindo? Por que nada está acontecendo? Será que eu estou errando? Será que há uma série de questionamentos? Será que eu estou errando? Será que Deus está esperando uma resposta de mim, uma resposta certa, uma atitude certa, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Fica uma série de questionamentos dentro de nós quando a gente está passando por um momento de provação, por um momento difícil. Isso é normal do ser humano, nesses momentos de dificuldade, o fazer o questionamento. Mas de todo esse questionamento, ainda Jó tirava a conclusão: nada fiz de errado. E minha oração é pura. A oração dele é pura. Vamos lá no versículo 19. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Oh, glória! Realmente, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é o nosso advogado, ele ainda não tinha descido. Ele ainda estava no céu. E Jó já tinha essa visão de Deus. Já tinha essa visão de Deus, que ele era o seu advogado. Que maravilha, hein? Que maravilha. Que maravilha. Jó já tinha essa revelação de que Jesus era o advogado dele. Agora mesmo, ó, minha testemunha está dos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramam minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus. Como alguém que intercede por seu amigo. Como alguém, olha só, como alguém que intercede por seu amigo. Jó já sentia a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador se chama Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Preciso de um mediador, preciso de alguém que intercede por seu amigo. E Jesus Cristo, no meio dos discípulos, ele vai liberar uma palavra. Já não chamo mais de servos, agora chamo-os de amigos. Glória a Deus. E eu vou grifar aqui, ó, porque me chama a atenção que Jó, ele já sentia a falta de um mediador, de um advogado, de alguém que poderia interceder por ele junto ao Pai. Pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Ele já estava num estado deplorável,
tanto fisicamente como emocionalmente, que ele já estava tendo certeza de que a morte viria sobre a vida dele. Ele já estava sentindo que ele iria pelo caminho da morte, que ele ia morrer e que não ia mais voltar. Porque quem morre não volta mais, né? É raro os casos de que a pessoa tem essa experiência de morrer e ressuscitar, como Lázaro, como aconteceu com Lázaro, né? Como aconteceu com Cristo, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, né? Houve 3 ressurreições. A menina, Talita, né? Talita não é o nome da moça, né? Mas Jesus, ele expressa, quando ele pega na mão da menina e fala, Talita cumi, né? Menina, volte à vida, né? Depois nós vamos chegar lá, né? Estamos longe ainda do Novo Testamento. Mas nós vamos ter essa experiência de ver aí a ressurreição, os milagres que Jesus fez, dando a entender, mostrando para os discípulos e para toda a humanidade que Jesus Cristo tem o poder sobre a morte. Vamos lá. No capítulo 17, no último capítulo que nós vamos ler hoje, Jó defende sua inocência. Jó vai continuar ali defendendo a sua inocência para Elifas e para Bildade e para Zofar. Meu espírito está quebrado e minha vida quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para entendimento. Fechaste a mente deles para o entendimento. Mas não permitas que triunfem. Traem os amigos em benefício próprio. Deixe que os filhos deles desfaleçam de fome. Ô, Jó não pode desejar mal, pô. Dá mais para a segunda geração ainda. Deus me transformou em motivo de zombaria. As pessoas cospem em meu rosto. Olha isso. Olha o estado de vergonha e humilhação que Jó estava passando. A ponto das pessoas cuspirem no rosto dele. Meus olhos estão inchados de tanto chorar. Sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, votem com um argumento melhor. Ainda assim, não encontrarei sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim, e minhas esperanças se foram. Os desejos de meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. E se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão, olha a pergunta que Jó vai fazer. E se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou irmã? Onde está, então, minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Glória a Deus. Jó não estava encontrando mais esperança. Ele tinha um pouquinho de esperança dentro dele. E esse pouquinho de esperança que tinha dentro dele, ele tinha a convicção de que iria com ele para a morte. Jó estava, no estado aqui do capítulo 17, nós vamos ver que Jó já estava esperando a morte. Que Jó estava sentindo que a morte estava bem perto dele, bem próxima dele. E ele queria até encontrar um pouquinho de esperança de que tudo aquilo que ele estava vivendo iria passar. Mas tudo estava cooperando para isso não acontecer, para ele não passar. Os amigos que era para dar ânimo,
para trazer alívio ao sofrimento, não estava cumprindo com esse papel, não estava fazendo esse papel de animar e de trazer alívio para o sofrimento de Jó. Muito pelo contrário, estava acusando, estava deferindo palavras, liberando palavras, estava desmotivando, palavras de acusação, palavras gerando dúvida, estava gerando dúvida. Ô Jó, mas será que esta palavra, essa pequena palavra de 4 letras, chamada será, fala de dúvida. Será que é isso mesmo? Toda vez que você recebe uma palavra de Deus, o que o inimigo espera de você é uma brecha para ele arquitetar toda uma barreira, toda uma situação para impedir você de alcançar o que Deus prometeu. É uma palavra que ele espera ouvir da tua boca. Será que isso vai acontecer? Acabou. Esta palavra será fala do quê? De dúvida. E tudo que Deus espera de nós é fé, é confiança, é certeza. Mas em contrapartida, o nosso adversário luta para quê? Para os propósitos de Deus não se cumprir em nossa vida. E quando nós libera essa palavra, será mesmo que foi Deus que falou? Acabou, irmãos. O plano de Satanás já está em ação, já colocou o plano dele em ação e é impedir. E aí, quando você libera essa palavra, será? O inimigo, ele vai fazer de tudo para te distrair, para fazer você olhar para si, para fazer você olhar para as coisas, para fazer você olhar para o natural e te desanimar. Quando ele traz o desânimo, fica difícil você acreditar naquilo que Deus revelou para você, naquilo que Deus prometeu para você. E é terrível, irmãos. E que caminho então nós vamos tomar para o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas? Que caminho nós vamos tomar? O caminho da confiança em Deus. Uma vez que você libera essa palavra será, você está duvidando, você está desacreditando, você não acredita mais que Deus é poderoso para fazer. E a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Então, o poder de Deus opera em minha vida. Ok, o poder de Deus opera em minha vida? Certo. Mas quando há dúvida, não acontece. Qual que é o gatilho para os planos de Deus se cumprir em nossas vidas? É a confiança. É a confiança que Deus vai fazer no tempo dele. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas você precisa ter certeza de que Deus vai fazer. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, ele vai fazer. E Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Ao seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Deus coloca exatamente as coisas no lugar ao seu tempo. Não é no nosso. Nós queremos para ontem. E Deus, ele faz as coisas no tempo dele. Passa-se um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus vai fazendo, 6 meses, Deus vai fazendo ali. Deus vai preparando, Deus vai te preparando. E nós estamos vivendo, irmãos, essa geração atual é a geração da tecnologia, é a geração do fast food, é a geração que quer todas as coisas acontecer rápida. Só que é a geração que mais está sofrendo. Mais está sofrendo. Por que que é a geração que mais está sofrendo? Porque Deus, ele não age no nosso tempo.
ele age no tempo dele. Deus, ele age no tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso. Nós quer as coisas para ontem. Você pede, você liga o seu aplicativo aí de comida, você liga o seu aplicativo, tal, daqui 10 minutos a comida chega pronta, quentinha para você comer. E com Deus não funciona dessa forma. E a maior dificuldade dessa geração atual é entender isso, que Deus, ele age no tempo dele. Deus, ele age no tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. E a maior dificuldade do ser humano é isso. Por que o ser humano está com crise, entrando em depressão, ansiedade, crise de ansiedade, frequentando psicólogo, psiquiatra, terapeuta, lendo livros, tomando remédios, vivendo uma vida à base de remédios, de medicamentos, para diminuir aí a ansiedade, as crises. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo que pessoas estão tirando sua própria vida, muito suicídio, o histórico de suicídio está aumentando. Por quê? Pessoas ansiosas que estão sofrendo. Por quê? Vai orar, vai para a igreja, vai buscar a Deus e quer que Deus responde no tempo dele. E Deus não vai responder no nosso tempo. Deus vai responder no tempo dele. O tempo dele é diferente, é totalmente diferente do nosso. Lá na frente nós vamos se deparar no livro de Salmos, se não me falha a memória, no livro de Salmos, ele vai falar que um dia para Deus equivale a 1000 anos. E 1000 anos para Deus equivale a 1000 dias. E 1000 anos equivale a um dia para nós. Então, assim, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Por isso que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos descansar o nosso coração nele. Porque para nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos aceitar e entender que o tempo dele é perfeito, o tempo dele é melhor que o nosso e que ele faz tudo perfeito no tempo dele. E aí é que está a questão. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos. Se esvaziar de nós mesmos. Precisamos se esvaziar de nós mesmos. E nos encher da presença de Deus. Porque o Espírito Santo vem, nos consola, nos dá ânimo, nos dá paciência. Porque a paciência é um fruto do Espírito Santo. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Se eu tiver o Espírito Santo em minha vida, ativo. O Espírito Santo precisa estar ativo. O poder dele, os frutos dele precisam ser evidentes, notórios em nossas vidas a cada dia. E é diante das dificuldades, é diante das circunstâncias que nós vamos ver esse fruto do Espírito Santo ser evidente, ser notório no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, nas nossas atitudes, como nós respondemos às intempéries da vida, às dificuldades, os sofrimentos, as aflições, qual é a nossa resposta, como respondemos diante das dificuldades. Por isso que nós precisamos sempre meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. E o nosso espírito é linkado com o Espírito de Deus, é linkado com o Espírito de Deus. Mas quando nós se afastamos da oração, do louvor, da palavra, da comunhão, do partir do pão, nosso espírito se enfraquece, e aí vai se enfraquecendo,
E aí chega, de tanta fraqueza espiritual, chega o romper. E aí se rompe. Aquilo que estava linkado ao Espírito de Deus se rompe. E aí, irmão, estamos sujeitos a uma série de erros, uma série de pecados. E aí, quando nós perdemos essa conexão com o Espírito de Deus, a maldade volta, o pecado volta a governar a nossa vida. Aí é terrível, irmãos. É terrível. Porque um abismo chama outro abismo. Destruição chama outra destruição. E aí, irmãos, nós precisamos clamar a Deus. Precisamos buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos o encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você chamar por Ele, Ele vai responder. Mas vai chegar um dia, e estamos se aproximando a cada vez mais dele. Vai chegar um dia que o ser humano vai clamar por misericórdia e não vai ter resposta. Vai chegar um dia que os homens vão clamar por Deus, por justiça, e não vai vir. Não vai ser respondido. Infelizmente. Ainda o Espírito Santo está na terra, está dentro dos homens, está se movendo entre os homens. Mas vai chegar o dia que o Espírito Santo vai ser tirado. E quando o Espírito de Deus ser tirado dessa terra, irmãos, vai ser destruição, choro, angústia, dor, sofrimento. Tudo isso está presente no planeta. Tudo isso está presente, dor, sofrimento, mas ainda temos o Espírito de Deus para nos encorajar, o Espírito Santo de Deus para nos consolar, o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, nos aperfeiçoar, para fazer nós vencer. Tudo isso que já está presente. Mas vai chegar um tempo, vai chegar um dia que ele não vai estar mais presente. E eu não quero estar aqui. Ai daquele que estiver vivendo esses dias. Ai das mulheres grávidas que estiver vivendo esse tempo. Terrível, terrível. Vai ser um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo a qual os homens procurarão a morte. Procurarão a morte não vai ser encontrada. É um tempo em que as pessoas vão procurar querer morrer, querer tirar sua própria vida, mas a morte não vai encontrá-las. Vai ser terrível. E estamos prestes a viver, estamos vivendo os últimos dias. Jesus Cristo está voltando e os sinais, e se você olhar para o movimento da religião, se você olhar para o movimento político, movimento econômico, você vai ver que Jesus Cristo está às portas, está voltando para buscar a tua igreja. Lembrando que a igreja de Cristo não é placa. Não é placa. A igreja de Cristo não é CNPJ. A igreja de Cristo não é pessoa jurídica. A igreja de Cristo é um povo lavado e remido com o sangue dele. É um povo remido, lavado com o sangue dele. É um povo que faz a diferença. São pessoas que veio para fazer a diferença. São pessoas que, ao serem agredidas na face direita, oferecem à esquerda. São pessoas que abrem mão das coisas dessa vida, dos prazeres deste mundo, para viver o propósito de Deus. Então, se atente, porque Jesus Cristo está voltando, está voltando. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aí de volta para ler aí, continuar esse projeto de leitura, né? Glória a Deus. Amanhã estarei de volta aí, irmãos. Com a graça de Deus, com o favor de Deus.
para poder, de alguma forma, contribuir com você aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, enquanto ainda nós temos tempo. Ainda nós temos tempo de pregar a palavra, ainda nós temos tempo de compartilhar a palavra de Deus. Ainda nós temos tempo. E vamos aproveitar esse pouquinho tempo que nós temos. Que os dias estão maus, a vinda de Cristo está próxima. Mas o que podemos fazer? Qual é a resposta que podemos dar? Compartilhar o Evangelho. Então, se eu fosse você, compartilha essa live, compartilha esse vídeo. Se inscreve aí no meu canal para nós crescer no canal. Quanto mais nós crescemos no canal, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. E é esse o meu objetivo. Fazer com que mais pessoas ouçam o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, e entenda o que a Bíblia está passando, as revelações que a Bíblia tem a passar para nós. Amém? Glória a Deus. Compartilha esse vídeo, toque aí no sininho e se inscreve aí no meu canal. Vamos crescer, me ajuda aí. O seu papel é me ajudar e o meu papel é te ajudar. Um forte abraço, Um forte abraço. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.